Bom dia, igreja. Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus. Trago um grande abraço da primeira igreja cristã presbiteriana do Porto, em Portugal. Bem rapidamente, uma plantação de igreja ainda, e já de coração agradecemos a Bereia, Igreja Presbiteriana Bereia, igreja que eu conheço já há muitos anos mesmo, e pelas orações, pelo cuidado, pelo amor, pela parceria conosco ali. É um trabalho que começamos há um ano, pouco mais de um ano, e, como eu disse, é a plantação da primeira igreja presbiteriana, é a primeira igreja reformada na cidade do Porto. E, para se ter uma ideia, o Porto tem uma história que os fenícios usavam a cidade do Porto, ou aquela área ali, como entreposto comercial, 800 anos antes de Cristo. Então é um privilégio, mas também um desafio. E muito agradecido ao reverendo Ronaldo, grande amigo, grande parceiro, agradecer por esse privilégio de poder estar aqui para poder compartilhar a palavra convosco. E nesses últimos tempos, um tema que tem tocado muito no meu coração é que nós somos chamados como cristãos para sermos instrumentos da reversão das consequências do pecado no mundo. Nós não tiramos o pecado do mundo, nós sabemos que o apóstolo João diz isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira, que limpa o pecado do mundo. Mas como cristãos nós somos chamados como instrumentos em quaisquer áreas que estejamos a trabalhar, a viver, a nos relacionarmos, a sermos esses instrumentos de reversão das consequências deste pecado no mundo. E para que isso aconteça, nós precisamos ser discipulados. E sermos discipulados por aquele que nos envia como discipuladores. Eu acho que os irmãos se lembram, é uma igreja que eu tenho certeza, conhecendo muito bem aqueles que ocupam o púlpito aqui, que é uma igreja que conhece bem a palavra de Deus. E nós nos lembramos que em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz de uma maneira muito clara que nos envia para fazer discípulos. Quando nós somos enviados para sermos discipuladores, ele diz que ele nos envia para ensinar tudo aquilo que nos foi ensinado. Essas palavras foram ditas em primeiro lugar aos apóstolos, aqueles que estavam ali próximos ao Senhor Jesus, e consequentemente na continuação deste ensino e deste chamado para as nossas vidas, de sermos discipuladores. Hoje pela manhã eu quero meditar convosco numa pequena passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, e hoje à noite no livro de Atos, ambos os livros que na realidade deveriam, era lido ou visto como um livro só, mas que nos traz então uma perspectiva de que quando nós olhamos no livro de Lucas, ele mostra o ministério de Jesus, e no livro de Atos, quando vamos ver nesta noite, a consequência desse ministério e como nós, como discípulos do Senhor, somos chamados a continuar com a mensagem do Evangelho, a proclamação e a vida. Mas se nós estamos aqui nessa manhã também, é porque o apóstolo Paulo fala que nós recebemos aquilo que nós temos no nosso coração lembram do que ele diz no capítulo 2 do livro de Efésios? Pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E eu tenho plena convicção, se eu perguntar a todos aqui e pedisse assim, quem tem fé aqui? Levante a mão. Acredito que toda a igreja assim o faria. Mas nós temos que lembrar também que o irmão do Senhor Jesus, quando escreveu o seu livro, a sua carta também, ele diz muito claramente que o diabo tem fé e ele também treme. Então a fé não é algo que só nós temos. Mas a fé que nós temos é uma fé que nos diferencia, é uma marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, querido. É uma marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E para que nós possamos meditar nisso, eu gostaria que, bem rapidamente, aqueles que estiverem com as suas Bíblias pudessem abri-las ou acessá-las, não é? Eu acho que são os termos que nós usamos hoje. Em Lucas capítulo 9, bem rapidamente. E aqui eu vou passar até o capítulo 17, onde nós vamos meditar.
Capítulo 9, versículo 1, ele fala, o Senhor Jesus: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem, não é isso? E para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O Senhor Jesus, então, chama os seus discípulos próximos a si, dele, e coloca ali, então, e diz: vocês agora têm poder. Se você recebesse do mesmo Senhor Jesus, aparecesse diante de você hoje e falasse: eu vos dou poder para fazer uma série de coisas, para que ou com que você usaria todo esse poder que o Senhor Jesus te dá? Vamos correr os olhos aqui só olhando, desculpem, os títulos que nós temos nas nossas Bíblias. Logo depois disso, o Senhor Jesus então faz a primeira multiplicação de pães, ou seja, sacia a fome daqueles que estavam ali. Um pouco mais para frente, versículo 28, nós temos a transfiguração, onde aparecem Elias e Moisés e o Senhor Jesus transfigurados, ou seja, milagres acontecendo claramente à vista dos olhos dos discípulos do Senhor Jesus. Logo depois vem a cura de um jovem possesso. E, de repente, no versículo 46, começa a haver um embate entre os discípulos do Senhor Jesus para saber quem era o maioral, qual deles, daqueles que haviam recebido, então, tanto poder, era o maior, e o Senhor Jesus, então, vai lhes exortar e vai dizer que devemos ser como uma criança. Logo depois, o Senhor Jesus vai ensinar a tolerância, e aí chega um momento muito bonito nesse texto, e que se nós olharmos a partir do versículo 51 aqui até o capítulo 19, é o chamado Olá Jerusalém, que quando o Senhor Jesus então vai subir para Jerusalém, e nesse subir, nesse caminhar para Jerusalém, ele vai passar então por vários lugares, até chegar na cidade ali, onde ele viveria então o que nós chamamos a Semana da Paixão de Cristo, e seria crucificado. Mas nesse momento então, é muito interessante que o Senhor Jesus diz: e aconteceu que ao se contemplar esses dias, versículo 51, em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E nisso ele enviou os discípulos, e os discípulos então entraram numa aldeia de samaritanos. E vejam só que esses samaritanos não os receberam no versículo 53, e o versículo 54, os apóstolos, os discípulos ainda, não apóstolos como enviados nesse sentido, falam o seguinte: vendo isto os discípulos que não haviam sido recebidos, dois deles, Tiago e João, perguntam ao Senhor: Senhor, queres que oremos por esse povo para que eles sejam salvos e usemos todo o poder que o Senhor nos deu para que esse povo chegue próximo a si ou a ti? É isso que fala na tua Bíblia? Com todo o poder que Deus nos entregou, eles dizem o quê? Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Eu acredito que o Senhor Jesus olhou para os discípulos naquela hora e falou assim: não é possível. 3 anos andando comigo, será que não aprenderam até agora? Mas eu acredito que agora vão aprender. E o Senhor Jesus, então, começa a caminhar não somente com eles, mas ele sai da Galileia e vai, então, em rumo a Jerusalém, para chegar ali em Jerusalém, onde seria crucificado, mas acompanhado por uma grande multidão. E nisso, então, nós vemos que alguns milagres, como já vemos aqui, acontecem, não é isso? E logo depois, o Senhor Jesus, então, envia aos 70 e tudo mais, mas chega uma outra parte aqui que é bastante conhecida, no capítulo 10, versículo 25. Lembre-se que havia ali uma multidão, e o Senhor Jesus, então, é abordado por um jovem, por um escriba, na realidade, por um intérprete da lei, e pergunta: Senhor, quem é meu próximo? Ou a quem eu devo servir? E o Senhor Jesus, então, fala a parábola do bom samaritano. Lembram dela? O que nós chamamos de bom samaritano? Que um homem, desculpem, um homem estava a caminho, estava em uma certa direção, foi abordado por assaltantes, roubaram-lhe tudo que tinha,
bateram nele ali, espancaram-no, deixaram à beira do caminho quase morto. Aí então veio um pastor, veio um presbítero, o líder do grupo de música, por exemplo, passou por ele e nada fez. Eu estou a contextualizar um pouco mais para os nossos dias. E de repente veio este que seria aquele que nós olharíamos como sendo a escória da nossa sociedade. Alguém que nós não gostamos, seja pelo seu vestir, pelo seu falar, pelas suas práticas de vida, e recolhe aquele homem naquela condição, leva-o para um lugar para ser tratado e paga por tudo. Naquele contexto, o Senhor Jesus disse que passaram então ali os chefes, os magistrais da lei, mas quem socorreu aquele homem foi um samaritano. Quem que era um samaritano na época de Jesus? O samaritano era aquele que era abaixo de todos os que eram considerados na sociedade. Era o último, o mais impuro que poderia existir por ter contaminado a lei de Moisés. Essa era a versão que o povo de Israel tinha então do samaritano. E nesse contexto, então, o Senhor Jesus mostra para esses que queriam jogar fogo sobre aquela vila e diz: olha, não é que vocês queriam jogar fogo sobre essa vila, não é para fazê-lo, mas na realidade, estes que ali estão devem ouvir da palavra que nós temos que enviar, ou que nós temos que levar. E dá então a estes que o acompanhavam, o Senhor Jesus lhes dá uma lição basicamente oral. Mas o texto então continua, e depois vocês, os irmãos, podem ver, até chegar no capítulo 17, por favor. E aqui no capítulo 17 é muito interessante que essa parte do capítulo 17 ela está incrustada. É como se o Senhor Jesus, depois de ter falado das parábolas do reino, e logo depois vai falar novamente de algumas parábolas sobre o reino, ele dá uma pausa e vai então, nesse momento, trazer para os seus discípulos, para toda aquela multidão que estava com ele, o ensinamento que eles deveriam ter no coração. Mas não somente de uma maneira oral, não somente falada, mas agora ele vai demonstrar, é um áudio visual. Versículo 17, capítulo 17, versículo 11, nós temos a narrativa da cura dos 10 leprosos. Lembram delas? Ou lembram dessa narrativa? Nós vamos meditar de uma maneira breve nela aqui, mas dentro desse contexto que eu acabei de colocar para os irmãos. Jesus saiu da Galiléia no norte, ia subir para Jerusalém, que era no sul. Com Jesus acompanhou então uma grande multidão de pessoas. Ó Pai, assim como Tu falastes, ó Deus, ao coração daqueles que estavam acompanhando o nosso Senhor, o nosso Salvador, fale nessa manhã, fortifica-nos, dá-nos o entendimento e a prática da Tua fé, que Tu colocas no nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto começa no versículo 11, dizendo: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. O Senhor Jesus, então, havia saído de Jerusalém e estava na divisa da Samaria. O que normalmente um judeu faria naquela época seria dar um contorno de muitos quilômetros. Ao invés de passar pelo território de Samaria, ele daria a volta. Mas o Senhor Jesus, propositadamente, vai passar pelo meio de Samaria. E ali, quando ele estava na divisa, veja bem, naquele ponto de encontro entre a Galileia e Samaria, o texto nos fala que ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Outra coisa que nós precisamos ver aqui, o fato de estar entre a Galileia e Samaria e 10 leprosos saírem ao encontro do Senhor Jesus, nos mostra um elemento interessante aqui. Logo no começo, nós não sabemos quem ou de onde são esses 10 leprosos. Um leproso, na época do Senhor Jesus, que era uma doença de pele, então lepra é um sentido genérico, mas era uma doença de pele que o tirava da sociedade. Ele não podia ter mais o convívio da família, não podia ter mais o trabalho, não podia se aproximar das pessoas, nem podia estar em locais públicos.
E nisto, então, esses 10 se aproximam, mas nós não sabemos de onde eles são. Se eles eram samaritanos ou se eles eram judeus, porque eles estavam exatamente na divisa. Eis que saíram-lhe ao encontro, ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Reparem, meus queridos, que quando esses 10 homens, 10 leprosos, que nós vemos aqui, sendo colocado no original no masculino, eles chegam de longe, eles falam algo muito interessante. Eles dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Em primeiro lugar, eu gostava de apontar para esse texto que esses homens sabiam quem Jesus era. Porque, como nós vemos em várias outras narrativas daqueles que se aproximam do Senhor Jesus, eles, de uma forma, aqueles que se aproximavam não se dirigiam a Jesus pelo nome, mas se dirigiam a Jesus, em primeiro lugar, pelo título de mestre, de senhor, algo assim. Estes não, a primeira coisa que eles falam, eles se aproximam de Jesus e chamam Jesus pelo nome. Eles conheciam a Jesus. Eles sabiam e ouviam, possivelmente conheciam Jesus, porque já teriam ou já o tinham ouvido falar dele. Quando nós pensamos e trazemos isso um pouquinho para os nossos dias e olhamos para o nosso contexto, como que você e eu nos aproximamos do Senhor Jesus? Você tem essa intimidade, você conhece ao Senhor Jesus, você o chama pelo nome. Esses leprosos, eles sabiam disso, eles sabiam e conheciam o nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor Jesus já havia feito. E eles chamam então Jesus pelo nome. Em segundo lugar, eles usam a palavra que na nossa tradução não aponta diretamente para o significado dela. Eles usam a palavra mestre, mas a palavra que Lucas usa aqui não é mestre no sentido daquele que ensina, mas é uma palavra grega que significa aquele que pode fazer o que eu quero ou o que eu mais necessito. O que esses leprosos mais necessitavam nesse momento? A cura. Por que eles necessitavam da cura? Para serem restabelecidos ao convívio da sociedade, para poderem voltar a ter uma vida comum. O Senhor Jesus estava no processo, e como nós já vimos no texto aqui, de reverter a consequência do pecado, talvez não diretamente da vida dessas pessoas, mas da parte do mundo caído em que eles viviam. E eles sabiam que o Senhor Jesus era capaz disso. Jesus, mestre, ou seja, Jesus, aquele que pode fazer o que eu peço. E outro fato aqui muito interessante é que essa palavra que é usada em Lucas só é usada pelos discípulos. E todas as outras vezes que os discípulos usam essa palavra, ou o Senhor Jesus havia feito um milagre, ou estava para fazer um milagre. Ou seja, além de conhecer quem o Senhor Jesus era, esses leprosos sabiam do que o Senhor Jesus é capaz. E aí nós pensamos também no nosso momento, na nossa fé, daquilo que nós precisamos. Nós chegamos próximos de Jesus e clamamos: Jesus, aquele que é capaz de fazer aquilo que eu preciso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meus queridos. Do que tu precisas? Do que você precisa? Não estou falando no coletivo, não estou falando da igreja. Estou falando individualmente.
Qual a sua necessidade maior na sua vida? Esses leprosos tinham isso muito claro na mente deles, muito claro. E eles falam então e pedem a Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. E é como nós falamos também ao nosso Senhor. E o filho então diz: Ide, o imperativo, e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote era a autoridade sanitária daquela época. Depois que uma pessoa tinha sido curada de alguma doença, seja ela qual for, ela tinha que se mostrar ao sacerdote para que fosse restabelecido ou restabelecida a sociedade. E vejam bem que o Senhor Jesus não diz: vocês estão curados, vão e se mostrem aos sacerdotes. Ele diz: vão ou ide e se mostrem aos sacerdotes. E o texto diz aqui, então, que aconteceu que indo, eles foram purificados. Eles ouviram a voz de Jesus, eles clamaram pelo nome, sabiam do que Jesus era capaz, ouviram, obedeceram ao Senhor e foram. E eu lhe pergunto, isso não é fé? Será que todos os 10 não tinham fé? Eu acredito que sim. Todos os 10 tinham fé, todos os 10 conheciam Jesus, sabiam do que Jesus era capaz de fazer, ouviram a palavra de Jesus e foram, e enquanto eles iam, eles foram purificados. Imaginem a festa: estou curado, vou voltar para minha esposa, vou voltar para minha família, vou voltar para o convívio, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para o templo, vou voltar para a adoração ali, vou voltar para tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. É isso que o texto nos diz. Mas é interessante, queridos, que um dos 10, versículo 15, vendo que fora curado, voltou. Veja que ele não vai até os sacerdotes ainda, mas ele volta, dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, no caminho, na volta, ele proclama que Deus o havia curado, glorificando a Deus. Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Imaginem isso, imagine aquela cena, aquela multidão acompanhando Jesus. Aqueles 10 leprosos chegam diante dele, ele diz: vão, ele diz: vá. E eles vão, então 10 são curados, mas um volta e se prostra aos pés de Jesus, agradecendo ao Senhor. Até aquele momento, Lucas nos narra isso. Eles não sabiam quem aquele homem era. E o texto fala então que ele se prostra aos pés de Jesus, e este era samaritano. Se você estiver lendo a revista atualizada, ela diz assim: então Jesus lhe perguntou. Está isso aí na sua Bíblia? O lhe não está no original. E ele tira então o foco daquilo que nós devemos ver. Porque da ideia de que Jesus então estava ali, o leproso veio, o ex-leproso, quase que eu caio, se prostra ao pé de Jesus e então adora ao Pai e adora e agradece a Cristo. Então o texto dá a ideia de que Jesus olha para ele, mas não é isso. Aquela multidão estava com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, os discípulos queriam mandar fogo sobre uma aldeia de samaritanos, e depois o Senhor Jesus traz a palavra do bom samaritano, e já coloca aquilo ali, os judeus já ficaram inquietos com aquilo, e naquele momento em que os 10 foram curados, um volta e se prostra aos pés de Jesus, e Jesus então pergunta, não para ele, mas para a multidão: não foram 10 os que foram curados? Ou não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Lembre-se que eram 10 que saíram da divisa entre Galileia, que eram judeus, e Samaria. Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro. Queridos, é uma palavra usada uma vez só na parte do Novo Testamento toda. E Lucas escolhe essa palavra para dar força no argumento dele de uma maneira muito clara. Vocês estão aqui me acompanhando, desceram da Galileia comigo, vão comigo até a entrada de Jerusalém, nós sabemos o que acontece lá, porque nós temos o texto, eles ainda não sabiam. Vocês me acompanham e acompanham cheios de arrogância, cheios de si. Enquanto 10 foram curados, onde estão os outros 9? Só voltou este que é samaritano que Lucas fala, e a palavra que ele usa é estrangeiro. O que o texto nos deixa implícito? Que os outros 9 eram judeus. E mais uma vez, então, o Senhor traz uma lição muito grande, muito forte. E agora ele aplica de uma maneira muito clara para esse povo que estava com ele, do que significa ter uma fé genuína. Aqueles 10 leprosos tinham fé. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam do que Jesus também era capaz. Eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram dentro daquilo que lhes interessava, mas faltou um elemento. O elemento de voltar e de reconhecer que tudo o que eles haviam recebido vinha de Deus. Vocês já ouviram testemunhos de pessoas que nos dizem que foram a determinadas igrejas e que pediram e receberam? Eu não tenho a menor dúvida de que recebem, e em muitos estágios, seja de saúde, seja de finanças, de relacionamento. Mas invariavelmente as pessoas voltam para dar seus testemunhos e agradecem ou ao líder da igreja ou à igreja instituição. E é exatamente o ponto desse texto. A fé genuína, ela é uma pista de mão dupla. A fé genuína, ela é sempre provada, não é isso que Tiago fala? Meus queridos, tende por bom ânimo, por alegria ou passagens por várias o quê? Provações. Porque isso vai testar e aprovar a sua fé. Se nós que somos cristãos estamos num tempo muito bom, sem nenhum problema, e isso tem decorrido ou vem acontecendo há muito tempo, lembremos de João Wesley, quando ele passou por alguns dias assim, se colocou de joelhos diante de Deus, falou: alguma coisa está errada na minha vida, Senhor. Não é para estar tudo certo assim. Não estou a pregar aqui uma teologia das dificuldades, do sofrimento, não é nada disso. Mas a Bíblia nos ensina que nós vamos passar por provações constantemente. E essas provações vêm para que nossa fé seja provada, porque nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos do que Jesus também é capaz, como esses leprosos sabiam. Mas nós também temos que ter aquilo que o único leproso ali teve, voltou para Deus para agradecer-lhe pelo que havia recebido antes mesmo de ser reinstituído à sociedade. E olhe como que esse texto termina, meus queridos. Então Jesus, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou? É isso que o texto fala? A tua fé te salvou. A fé que tu manifestastes diante de Deus, por conhecer a mim de maneira pessoal, por me chamar pelo meu nome, por saber aquilo que eu posso fazer por ti, pela bênção de trazer sobre a sua vida a salvação da qual eu vou entregar, e o Senhor Jesus iria entregar alguns dias depois, na cruz. E por causa disso, tu voltastes e te colocastes diante de Deus a reconhecer quem eu sou, o que eu faço e glorificar ao Pai por causa disso. Esta é a fé verdadeira. Uma fé que subsiste num tripé. Muitos conhecem a Jesus, muitos sabem do que Jesus é capaz, muitos acreditam dessa maneira, mas muitos também não se voltam e se colocam diante do Senhor a reconhecer o poder e a glória dele
sobre as nossas vidas, a nos colocar diante dele em agradecimento. A palavra aqui é muito forte, é uma palavra que implica um contínuo agradecimento a Deus por estarmos com ele nessa nova aliança, fortificados no Senhor. Lembrem-se de que o livro de Lucas, então, aponta para o ministério de Cristo e como Cristo, então, nos ensina e vai nos modelar para que possamos levar esta mensagem a outros, a proclamar esta mensagem claramente para aqueles que não o conhecem. E ele faz isso ilustrando nesse ponto, nessa subida para Jerusalém, ilustrando para os seus discípulos com aqueles que os discípulos mais desprezavam. É como, e aqui, como diz o outro, colocar na berlinda, pegássemos o reverendo Ronaldo, o reverendo Pedro lá atrás, e eles falassem que não gostam de, por exemplo, algumas pessoas de uma determinada, e a mim também, não gostamos de pessoas de uma determinada área. E o Senhor Jesus chegasse então e trouxesse essas pessoas para dentro da igreja, e essas pessoas demonstrassem um louvor verdadeiro a Ele diante dos nossos olhos. Meus queridos, se esse texto está nas Escrituras, tão próximo da chegada de Jesus e da crucificação do Senhor Jesus, é porque ele é um texto que nos serve de alerta. Logicamente, a exortação maior foi para os fariseus, os escribas, os saduceus, que seguiam a Jesus nesse caminho, não tenho a menor dúvida. Mas também é para nós. E eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no começo. Do que tu mais precisas? Se o Senhor Jesus chegasse diante de ti nesse momento e falasse: pede-me o que queres e eu te darei. O texto nos responde: Senhor, dá-nos e sustenta-nos numa fé genuína. Que essas palavras possam nos fortalecer e possam trazer para os nossos corações esse conforto, essa esperança e essa força na nossa jornada com o Senhor Jesus e no nosso chamado para sermos instrumentos de Deus na sua missão. Vamos orar mais uma vez? Pai, que pela tua graça derramada nas nossas vidas pelo teu Filho Jesus, nos mostres o caminho, Senhor. Caminho este, Pai, que vamos trilhar e não vai ser um caminho fácil, mas que a figura, ó Deus, desta narrativa, dessa passagem, esteja clara nos nossos olhos. A fim de que, Pai, saibamos que a fé que o Senhor colocou no nosso coração, segundo Efésios, Paulo nos diz que é selada pelo teu Espírito, salvação selada pelo teu Espírito, seja o nosso conforto, seja a nossa esperança, Pai. E assim vivamos para Ti, não somente hoje, não somente com as nossas palavras, mas com todo o nosso ser, proclamando quem Tu és, as Tuas verdades no mundo em que vivemos, em Cristo Jesus. Amém.